Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Júnior Henrique e hoje eu vou falar das 3 leis de Newton em geral apresentadas por mim nesse mapa mental. Bom, vamos primeiro começar com a primeira lei, que se chama Lei da Inércia ou Princípio da Inércia. Bom, essa lei ela fala que se um corpo está em repouso, livre da ação das forças, ele tende a se manter em repouso. Mas, se uma força atua sobre ele, ele não está mais em repouso. Mas o que isso quer dizer? Bom, o exemplo de um carro. Se um carro ele está parado, a tendência é ele permanecer ali para sempre. Mas, se o condutor do veículo o conduzir, o carro ele sai do repouso e ele entra em uma aceleração. Bom, se um corpo está em movimento, ele tende a continuar em movimento na mesma velocidade, ok? Um corpo que está se movendo em velocidade constante, ele tende a permanecer em velocidade constante. Esse movimento que a gente chama de movimento retilíneo uniforme, o MRU, ok? As siglas M, movimento, R, retilíneo, U, uniforme. Mas o que isso quer dizer? Bom, o movimento retilíneo uniforme, a gente geralmente pega o exemplo de uniforme. Uniforme da empresa, né? Ou da escola aí, ele nunca vai mudar. A mesma coisa é a aceleração. Se o movimento do objeto é constante, esse movimento será uniforme, porque como ele está se movendo em velocidade constante, esse movimento é uniforme porque a velocidade não muda, ok? Bom, primeira lei de Newton explicada. Agora, a segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica. Essa lei estabelece a relação entre a força aplicada a um corpo. Esta lei também fala da aceleração que ele possui. O que isso significa? Bom, se você está empurrando um bloco, dependendo da força, mais difícil será de acelerar esse bloco. A gente determina a aceleração geralmente não, toda vez em metros por segundo ao quadrado. Ok, gente? A formulazinha para calcular: força resultante igual a massa vezes a aceleração. Ok? Bom, a força a gente coloca em newtons e a massa é igual a quilogramas. Ok? Aí você pega a força e divide pela massa, que vai dar aí o resultado da aceleração. Ok, gente? Segunda lei explicada. Bom, em resumo, a segunda lei é a relação entre a força e um corpo. A força resultante aplicada sobre um objeto. A terceira lei, lei da ação e reação, ou ou princípio da ação e reação, que fala que se um corpo A aplicar uma força que atue sobre o corpo B, ele receberá uma reação. Mas o que isso significa? Ele receberá uma reação. Bom, essa lei se aplica a dois corpos diferentes. Um exemplo clássico é o canhão.
O canhão é o corpo A e a bola de canhão é o corpo B. A força desse corpo, em que é o canhão, quando puxa o cordão para explodir, essa força é atuada sobre a bola de canhão. No caso, atuada sobre o corpo B. Ok? Então, essas são as 3 leis de Newton, que são importantes você saber na física, porque é um assunto básico e também porque cai muito em vestibulares, ok? Espero que eu tenha ajudado vocês. Que Deus abençoe a todos.